deixa para trás. O resgate chegou! Olá, seja bem-vindo ao canal Aula de Matemática. Eu sou o professor Ricardo e na aula de hoje irei falar sobre taxa percentual de um número em relação a outro, ok? Antes de iniciar, já quero te pedir aquele joinha, tá bom? E que se inscreva no canal, porque fortalece o canal e me mantém motivado, tá bom? A continuar esse trabalho que eu faço de coração para você. Tudo bem? Conta aí com a sua ajuda. Então vamos lá. Nas aulas anteriores, nós vimos formas de calcular a porcentagem, não é isso? Modos de calcular a porcentagem. Aí te apresentei aí vários procedimentos. Perfeito. Tão importante quanto calcular a porcentagem é também calcular ou determinar a taxa percentual. Você certamente já percebeu que os meios de comunicação, jornais, revistas, né, televisão, internet, etc., tá bom? Eles utilizam taxas percentuais para informar de maneira clara, simples, digamos, compacta, tá bom? Vários tipos de informação. Exemplos, dados estatísticos, né? Resultados de pesquisa de opinião, variação, né, de indicadores financeiros e por aí vai, tem um montão. Agora, é importante que você entenda, tá, que todas essas informações dadas em taxa percentual decorrem de uma comparação, ok? A pergunta é, como é que eles fazem isso? Então, esse procedimento que eu vou te entregar aqui agora, ele vai nos ajudar a realizar a comparação entre duas quantidades, tá bom? Onde tal comparação será expressa em taxa percentual, que é o número de partes tomadas em cada 100. Perfeito? Agora, professor, que procedimento é esse? Tá bom? É nada mais, nada menos do que realizar a operação da divisão. Não sei se você está lembrado. Aula 1, conhecimentos prévios. Lembra? Se você não assistiu, eu te convido a assistir lá, tá bom? Onde a gente faz eu faço a distinção entre a comparação por divisão e pela subtração, tá bom? Agora, se liga no que eu vou te falar. Eu quero que você compreenda, tá bom? Que a ação de comparar, ela implica numa medição, tá bom? Sendo assim, toda medição decorre de uma comparação, tá bom? Então, dessa forma, nós podemos dizer que a taxa percentual nada mais é do que uma forma de medir, tá bom? Uma quantidade em relação a outra quantidade tomada como referência. Ok? Aliás, todos esses sistemas de medidas que a gente conhece, sistema de medida de comprimento, de massa, medir superfície, volume, tempo, tá bom? Tudo isso foi regrado a partir de comparação, tá bom? E a taxa percentual é uma forma de medir também por comparação, beleza? Então vamos lá. O que acontece? Eu coloquei aqui, ó, que a taxa percentual de um número A, e quando eu falo essa palavra número, tá bom? Eu quero que você entenda que número está associado à ideia de quantidade, tá bom? Então, a taxa percentual de um número A, de uma quantidade A, de alguma coisa, em relação a outro número B, tá? Uma outra quantidade B, é dada pela razão A para B, tá bom? E essa razão, obviamente, é expressa por uma divisão, tá bom? Então, eu coloquei aqui, quando que você vai usar isso aqui, ó? Você vai usar isso aqui toda vez que você estiver diante da seguinte pergunta. Coloquei aqui, ó. A quantidade A, é quanto por cento da quantidade B, tá? Então, A é quanto por cento de B. Essa pergunta aí, ela pode ser reescrita assim, ó, através de uma linguagem, né, uma linguagem matemática, né? Dessa forma aqui, ó. A é quanto por cento de B. Tá certo? E desenvolvendo isso aqui, ó, a gente pode fazer assim, ó. Lembrando que esse D aí, ele está associado ao sinal operador da multiplicação, não é isso? Que eu vou representar por um ponto aqui, ó. Tá bom? Então, desenvolvendo aqui, você tem, tá bom? Que, de fato, a taxa percentual, que eu representei aí por I%, é dada, tá bom? Pela comparação de duas quantidades mediante uma divisão. Tá certo? E eles fazem isso aí para apresentar, né, para você de forma
prática, agradável, tá? A finalidade, de fato, é facilitar a interpretação dos resultados. E os jornais gostam, principalmente os telejornais, eles gostam muito de expressar essas comparações através das taxas percentuais, como eu falei antes, tá bom? Então, essa forma aí, ó, tá, que eu coloquei aí, esse desenvolvimento aí, os livros, né, você vê muita gente fazendo dessa forma aí. Mas, assim, tá certíssimo. De fato, é isso aí, tá bom? A taxa percentual expressa por uma divisão. Desenvolvi aí. Só que eu acho que isso aí tá muito mecânico, tá bom? Então eu vou marcar aqui, eu vou colocar aqui como se fosse colocar a luz aqui, né? Vou iluminar aqui com o sol aqui, ilustrativo, para depois falar sobre essa comparação aí, tá bom? Porque disso daí a gente vai entender já já, tá bom? Então, agora, outra coisa importante também é que você está vendo aí o A e o B, tá? Ambos representam números, né? Quantidades expressas aí, né? Que são representadas por números. Beleza. Professor, qual é o número que vai ficar embaixo e qual é o número que vai ficar em cima? Esse B aí, tá bom? O termo de baixo da fração, ele vai... é uma quantidade de referência que vai estar associada à totalidade. Geralmente ele vem precedido, tá bom? Da palavrinha D. Eu vou chamar palavrinha, não sei como é que no português chamam esse D aí, tá bom? D. Eu vou destacar aqui para você, ó. Tá vendo aqui esse D aqui? Então, o número que acompanha esse D aí, ele vai representar a totalidade. Então, ele vai ser o termo de baixo da fração, tá bom? Algumas vezes também vem, algumas vezes não, muitas vezes também vem o da, tá bom? Da quantidade B. Também pode vir, né, o do valor B. E também variações como no plural, tá bom? Das e dois. Beleza. Professor, o senhor tá falando pra caramba aí, me explica isso em exemplo. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui um exemplo 1. Deixa eu apresentar um exemplo 1 aqui. Então diz o seguinte: o casal André e Mariana saíram para comprar brinquedos para seus 3 filhos, Arthur, Moisés e Elisa. André resolveu comprar na loja A um jogo de brigadeiro. Não acredito que eu falei isso. Um jogo de tabuleiro. É coisa de gordinho, né? Vamos lá, um jogo de brigadeiro. Que jogo bom, gostoso, né? Um jogo de tabuleiro para Arthur e Moisés jogarem juntos. Beleza. Já Mariana resolveu comprar na loja B uma boneca para Elisa, sabendo... Não, ponto. Calma aí, professor. Uma boneca para Elisa. Ponto. Tá bom? Sabendo que André pagou R$ 94 em um jogo que custava R$ 100 na loja A, que foi a loja que ele comprou, tá bom? E Mariana pagou R$ 171 em uma boneca que custava R$ 180 na loja B. A pergunta: qual loja ofereceu o maior desconto? Nesse problema aí a gente já dá para perceber que de fato os homens, né, são mais econômicos. Veja que o André ele comprou por R$ 100 logo um brinquedo, resolveu logo, né, o problema dos dois, né? Botou os dois para brincar. A Mariana aí comprou uma boneca só, né, por R$ 180. Enfim, mulheres. Tô brincando, amo todas vocês. Vamos lá. O que acontece aqui? No caso do André, o desconto foi de quantos reais? Ora, o jogo de brigadeiro, né? O jogo de tabuleiro que o André comprou era R$ 100. Ele levou por 94. Então, essa diferença aí de R$ 6, né? Foi o desconto dele. Tá bom? Vou colocar aqui, ó. Desconto do André de R$ 6. Beleza. Já da Mariana era 180. Ela pagou 171. Então, essa diferença aí de R$ 9 foi o desconto dela, tá bom? Então, sei lá, a Mariana aí de repente poderia, né, fazer hora com o André. André, tá vendo, ó? Ganhei um desconto maior do que o seu. Você não quis comprar na minha loja, tá bom? O André certamente iria argumentar: ah, Mariana, fala sério. O que você comprou é quase o dobro do valor que eu comprei. Então, né, de fato era justo você ter um desconto maior, né, em reais, né, digamos assim. Mas, será se
como é que a gente mede isso aí? Se de fato, né, a Mariana aí fez uma compra mais vantajosa que a André. Porque em valores absolutos, a gente está vendo, R$ 9,00, né, é maior que R$ 6,00. Isso é fato. Mas quando a gente compara com o que cada um comprou, será se de fato aí o desconto da Mariana foi maior? Como é que a gente mede isso aí? Então, vamos ver isso aí, através de uma comparação, tá bom? Mediante uma divisão. Então, o que a gente vai... Caramba, gaguejei aqui. O que você deve fazer? Você vai comparar, tá bom? Os R$ 6,00, tá bom? Com o valor que o André, o valor que era o jogo, né, de tabuleiro, R$ 100. Então, professor, quem é que fica embaixo? Vamos lá. Tá aqui, os R$ 100, né? A gente vai comparar R$ 6,00 com R$ 100. Desconto de 6 com o valor do jogo, que é 100. Beleza. Ah, professor, já sei. O em cima, eu tô vendo lá, né, pelo A sobre B que você colocou, o azul fica em cima e o vermelho fica embaixo. Não, né? Também é demais. O que você vai fazer? Ele quer saber esse desconto aí de R$ 6,00. Você vai fazer a seguinte pergunta. Esses R$ 6,00 é quanto por cento de R$ 100? Então, de R$ 100, tá bom? Então, o 100 aí, ó, ele, né, na sua pergunta, ele vem precedido da palavra de, tá bom? Então, R$ 6, de novo, é quantos por cento, né, de R$ 100? De R$ 100. Então, esse 100 ficará embaixo, tá bom? Vou colocar aqui, ó. E os 6 em cima. Aí aqui já praticamente, né, já está resolvido. 6 por 100, né, 6 centésimos, escrito em taxa percentual é 6%. Beleza? Vamos lá. No caso da Mariana, a mesma coisa. A pergunta que você tem que fazer. Esse desconto de R$ 9,00 representa quantos por cento de 180, que era o valor de 180? Aí, o 180 acompanhando a palavrinha de. Então, esse 180 aí, no caso, vai ficar aí embaixo, ok? Vou colocar aqui, ó. 180 e pronto. Isso aí numa situação do dia a dia, né? Quem está com papel, caneta, você faz na calculadora do celular, né? O que você vai fazer aí, Mariana? Simplesmente dividir o desconto que você ganhou de R$ 9,00, tá bom? Pelo valor da boneca, que estava lá, antes de 180. Então, se você dividir aí, ó, 9 por 180, você vai achar 0,05 aí. É esse número que vai aparecer no display aí, tá bom? E 0,05, 5 centésimos, né, escrito em forma de fração, é 5 por 100, que expressa em taxa percentual 5%. Tá bom? Então é isso. Então veja que, apesar da Mariana, né, ter um desconto de R$ 9,00, ser maior que 6, mas quando comparado, o desconto dela foi menor do que o André. O André mandou melhor aí. Perfeito? Agora o seguinte aqui, vou estender aqui um pouquinho. Aqui nós fizemos com calculadora. Se é numa prova, tá bom? Você poderia fazer assim também, ó, usando a ideia de frações equivalentes, que nós também vimos lá em Conhecimentos Prévios, aula 1, tá bom? Que você multiplica os termos da fração, não é isso? Por um mesmo número diferente de zero. A fração que você achar é equivalente à fração dada, tá bom? Então basta multiplicar os termos de um mesmo número. E a gente vai fazendo isso até achar o denominador 100. Porque quando o denominador, o termo de baixo for 100, a gente troca pelo símbolo de porcento. Perfeito? Então vamos lá. Como esses dois números são divisíveis por 9, divido por 9. Perfeito? Você de repente ficou confuso aí. Professor, você falou em multiplicar os termos da fração por mesmo número e no caso aí você está dividindo. Bem, dividir por 9 é o mesmo que multiplicar por 1/9. Tá bom? Então, para não muito falar multiplicar, né, por um número fracionário, é melhor falar dividir por 9. Fica mais prático, tá bom? Então, você pode multiplicar os termos de uma fração por um mesmo número ou dividir por um mesmo número. Lembrando que dividir, tá bom? Por 9 no caso aqui, é o mesmo que multiplicar por 1/9. Perfeito? Dá uma olhadinha lá na aula 1. Isso aí tá bem explicadinho, tá bom? Então, vamos lá. O nosso objetivo aqui, ó,
é obter o denominador 100. Então, ao dividir por 9, o denominador foi transformado em 20. E de 20 para 100, né? Você já viu tudo o que vai acontecer. Multiplica por 5. Tá bom? Então, quando eu multiplico por 5 aqui, ó, chegamos ao objetivo. É tudo que a gente queria. Esse denominador 100. Tá bom? E o que faz embaixo, com o termo de baixo, tem que fazer com o termo de cima também. Tá certo? Então, 180 eu dividi por 9, eu tenho que dividir 9 por 9, que dá 1. E como eu multipliquei 20 por 5, eu tenho que multiplicar 1 por 5 também. Ok? Tem que ser multiplicar pelo mesmo número os termos da fração. Então, você vai achar 5 por 100, que é o mesmo que 5%. Beleza? Fechou? Vamos para o próximo exemplo. Então, vamos lá. Exemplo 2. Apuração a eleições municipais. Dos 28.625 votos válidos de uma determinada zona eleitoral, temos: candidato P obteve 4.580 votos e o candidato Q 3.435 votos. Qual é a ideia aqui? É comparar a quantidade de votos que cada candidato teve, né, o P e o candidato Q, com o total de votos válidos. Tá bom? E a gente vai comparar através de uma divisão. O resultado expressar em taxa percentual. Perfeito? Quem é o termo de baixo? O vermelho. O termo de cima, o azul. Certo? Não é assim. A gente sabe que o mundo também não é tão colorido assim. Vamos lá. O termo de baixo, ele vai representar a totalidade. E quem está representando a totalidade aí é 28.625. Tá bom? Então, quando eu comparo aqui, ó, a quantidade de votos que o candidato P obteve, tá bom? 4.580, com a totalidade de votos, então o número que representa essa totalidade fica embaixo. E você pode reconhecê-lo pela pergunta, né, que eu citei. Você faz a seguinte pergunta: 4.580 votos representa quantos por cento do total de votos válidos? Então, esse número que acompanha o ele é o termo de baixo da fração, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 28.625. Enquanto 4.580 é o termo de cima, representa parte, né, desse total. E aqui você pode fazer uso da calculadora mesmo, tá bom? Você vai pegar 4.580, digitar esse número, apertar o sinal operador da divisão e digitar em seguida o número 28.625. Vai aparecer no display dessa calculadora aí 0,16, que isso aqui você sabe que em forma de fração é 16 centésimos, né? 16 por 100, que expressa em taxa percentual 16%. Perfeito? Vai fazer a mesma coisa com o candidato Q. Pega o total a quantidade de votos que ele obteve e compara com o total, né, de votos apurados na zona eleitoral. Então, o número que representa a totalidade de votos, 28.625, embaixo, tá bom? E só para fixar, vamos fazer a pergunta. 3.435 votos representa quantos por cento do total de votos válidos? Tá? Ou de 28.625 votos válidos. Então, esse número aí, 28.000, representando a totalidade, fica sempre embaixo. Tá bom? E o número em azul, que representa parte, né, desse total, é o termo de cima da fração, o numerador. E fazendo isso, essa continha na calculadora, né, digitando aí 3.435, apertando o sinal operador da divisão e digitando em seguida 28.625, você vai aparecer no display aí 0,12, que é 12 em forma de fração, né, 12 sobre 100, 12 por 100, 2 centésimos, que em taxa percentual, 12%. Beleza? Então veja que, por isso que os jornais, né, os meios de comunicação, muitas vezes, principalmente os telejornais, eles apresentam muito essas informações em forma de taxa percentual. Porque é uma forma mais agradável, você concorda? Mais, assim, fácil de você interpretar. Então eles não precisam ficar carregando esses números grandes, né? Noticiando esses números grandes. E aqui é porque eu botei pequenos, né? Porque, por exemplo, no caso de presidente, vai na casa dos milhões. Imagina, o candidato tal, não sei quantos milhões, sei lá,
17.685.432 votos, de um total, é muito grande, né? Eu não sei, né? Tem muita gente que fala que minhas aulas são grandes, eu até entendo, mas, gente, eu não consigo só fazer assim. Faz isso, não dá, tá bom? Então, acaba ficando grande mesmo. Mas aí você vai adiantando aí qualquer coisa, tá bom? Então, pronto, galera. Então, é isso aí. Vamos... agora deixa eu te apresentar. Lembra que eu falei para achar, né? Expressar uma comparação entre duas quantidades em taxa percentual, em taxa percentual, né? Eu desenvolvi aquela sentença lá, não é isso? A é I% de B? Pois bem, ali eu acho muito mecânico. Eu vou te apresentar aqui, tá bom? O que de fato, né? O que está acontecendo? Vamos lá, vou te apresentar aqui. Então tá aqui, ó. A taxa percentual a partir da ideia da comparação entre duas quantidades, A e B, tá bom? É aquele solzinho lá, né? Aquela expressão lá, aquela sentença. Eu vou iluminar ela aqui, tá bom? O que acontece? Você tem uma quantidade B, que é a quantidade de referência, tá bom? Representa o total. E você vai dividi-la em 100 partes iguais, tá bom? Nesse caso aqui específico, eu peguei a quantidade A menor que B, mas poderia ser maior também, tá bom? Vamos lá. O B dividido em 100 partes iguais, cada uma dessas partes aqui, vou pegar uma, tá bom? Ela representa uma parte, vou botar aqui, ó, uma parte do total de 100, não é isso? Da quantidade B. E que a gente viu que isso aqui é o mesmo que B dividido por 100. A centésima parte de B, tá bom? Qual é a ideia aí? É saber quantas partezinhas dessa aqui, que eu assinalei em vermelho, são necessárias para preencher a quantidade A, tá bom? Ou melhor aqui, ó, essa quantidade aqui, ó, esse valor aí, B por 100, a centésima parte de B, quantas vezes, tá bom? Entre aspas, ele cabe dentro do A? Ou melhor, A corresponde a quantas partes dessa? B centésimo de B, tá bom? A centésima parte de B. Vou colocar aqui, ó. Então, essa quantidade A, ela corresponde a quantas partezinhas dessa aí? B por 100, ou a centésima parte de B. Tá bom? Eu coloquei em aberto reticências porque eu não sei quantos, né? Então deixei em aberto. Por isso que essas reticências aqui em azul, tá bom? Então vamos lá, eu não sei, eu vou chamar aqui de I, tá bom? I partes. Tá certo? Então eu posso dizer que essa quantidade A, ela é igual a I partes, tá bom? B por 100, tá? Então A é igual a I vezes a centésima parte de B, tá certo? E como a gente está diante de uma igualdade, a gente pode multiplicar os dois termos da igualdade, né, o lado esquerdo, que a gente chama de primeiro membro, e o lado direito da igualdade, que a gente chama de segundo membro na matemática, por o mesmo número. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui por 1, pela fração 1 por B, tá bom? Que isso aí seria equivalente naquela metodologia, né? Que é bem prática, tá bom? Eu já falei sobre isso. Que é como se fosse passar o B para o outro lado dividindo, tá bom? Mas na verdade é isso aí. Então eu tenho aqui do lado esquerdo da igualdade, fica A, né, dividido por B, que é igual, esse B aí dá para cancelar, nós falamos sobre isso, tá bom? E sobra aqui I por 100, tá bom? Que é a mesma coisa, né, em taxa percentual, I por cento. Então tá aí, ó. Agora eu tô te mostrando, tá bom? Da onde vem essa igualdade aí, tá bom? De A dividido por B expresso em taxa percentual. Beleza? E daí também, ó, aqui a gente pode explicitar isso assim, ó. Também, né, ó, A, B passa para lá, né? B passa para lá, mas a gente sabe que não é bem assim, mas vamos lá. Tá aí, ó.
que é equivalente à pergunta, né? A é I% de B. B de beleza. Tranquilo? Vamos ver mais um exemplo aí, agora usando fazendo uso dessa ideia aí, do jeito que eu te apresentei, e também pelo procedimento, né? Direto, tá bom? Vamos passar aqui para o exemplo 3 e a gente finaliza a aula. Tá certo? Então vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Uma pessoa lucrou R$400 com vendas de trufas, tá bom? Ela distribuiu o seu lucro de acordo com a tabela abaixo. Então ela pegou o lucro dela de R$400 e gastou como bem ela quis. No caso aqui a tabela, pois que ela gastou R$160 com alimentos, R$100 com gás, tá bom? E gás caro, né? Para quem utiliza botijão aí, né, de gás, tá? 100, se eu não me engano, até aumentou mais ainda aí. E outros, tá bom? Diversos. Então, se você somar aí, ó, 160 mais 100 mais 140 dá o total do lucro dela, R$400. Perfeito? Então, o que acontece aqui? Esses R$400 aí, tá bom? Se a gente dividi-lo, comparando os R$160 com os R$400 e utilizando a ideia, vamos lá. Esses R$400 aqui, ó, se a gente dividir ele em 100 partes iguais, ou seja, a centésima parte dele, você concorda que é 4? Perfeito? A centésima parte de 400, ou seja, 400 dividido por 100 é 4. Tá bom? Te pergunto, quantas vezes o 4 cabe dentro da quantidade aqui 160? 40 vezes, né? 160 corresponde a 40 vezes 4. E é por isso que o gasto com os alimentos em taxa percentual é 40%. Beleza? A mesma coisa aqui com gás, ó. Tá? A centésima parte de 400, R$4, né? Ele cabe quantas vezes dentro de 100? Cabe, né? Entre aspas. Ou seja, 100, melhor dizendo, 100 corresponde a quantas vezes o 4? 25. Perfeito? Por isso que 100 representa 25% de 400, tá bom? Outros. Vamos lá. Esses outros aqui, ó, comparando aí, né? 4 cabe quantas vezes 140? Ou melhor dizendo, 140 corresponde a quantas vezes o 4? 35. Vamos botar aqui 35%. Beleza? Se bem que esse 35 aqui a gente poderia achar de outra forma. Assim, ó, quer ver? Ó? Você concorda que esses 400, nós falamos, né, o valor principal sobre o qual a gente calcula a porcentagem, né, no caso aqui representa a totalidade, ele representa 100%, não é isso? Perfeito? 100%. Certo? Então, se dos 100% nós tirarmos, tá, a soma desses 40 com 25%, perfeito? Que dá 65%, te sobra o que do total? Dos 100%. Sobra 35%, não é isso? Então tá aqui, ó, 35%. Beleza? Então tá aí. Só que a gente vai fazer pelo procedimento, tá bom? Então de uma forma mais prática. Como é que a gente vai fazer aqui? Vou apagar aqui. A gente vai fazer o seguinte, vamos lá. A gente vai comparar no caso do alimentos a quantidade, né, gasta aí com alimento, o valor, R$160, e fazer a pergunta. Esses R$160 gastos com alimentos, ele representa quantos por cento do lucro? R$400, ó, do lucro. 400 acompanha o do aí, tá vendo? Lembra do D, dá o do? Então os 400, não esquece. Tá bom? O número que acompanha, que tiver acompanhado do D, da, do, ou dois das, tá bom? Ele é que fica embaixo. Vamos colocar aqui, ó. Aí você, com a calculadora, vai lá e divide 160 por 400. O que vai aparecer no display? Vai aparecer 0,4.
tá bom? Só que 0,4 é o mesmo que 0,40. 0 do lado direito da vírgula no final, tá bom? Você pode ficar à vontade em tirá-lo, tá? Eliminá-lo, ignorá-lo, ou acrescentar 0, tanto faz, porque ele não vale nada aí, tá bom? Mas no caso aqui eu coloquei a segunda casa decimal, mesmo assim representei por 0, para ficar melhor de expressar aqui duas casas decimais, né? Escrever 40 por 100, que é 40%, tá vendo? Beleza? E aí? Agora, você também, poderia, deixa eu botar aqui, ó. Você poderia também fazer usando a ideia de frações equivalentes, como eu falei, né? E ficaria assim, ó. Dividiria, né? Porque o objetivo é o denominador 100, né? Para escrever em forma de taxa percentual. Então, por 4, né? Isso aí é direto, ó. 400 por 4 dá 100, 160 por 4, 40. Ou seja, 40%. Tá aí. Beleza? O caso do gás, vamos lá. Esses R$100 aí, representa quantos por cento do valor de R$400? Tá bom? Ou da quantia R$400? Ou simplesmente de R$400. Tá bom? Então, o 400 está acompanhado pelo D, né? Então, de novo, tá? Ele fica embaixo. Então, se você dividir aí na calculadora, vai na calculadora mesmo, tá na rua, né? No dia a dia, coisa prática. Você vai aparecer nessa calculadora aí, no display, 0,25. Você sabe que isso aí, né, é o mesmo que 25 por 100. Que é escrito em taxa percentual, 25%. Beleza? Agora, professor, eu estou fazendo uma prova, não posso usar calculadora. Beleza. Então, utiliza aí a ideia, ó. Deixa eu colocar aqui, 25%. Você utiliza aqui a ideia de frações equivalentes, tá bom? Multiplicar os termos por o mesmo número, no caso até achar o denominador 100. E no nosso caso aqui, já sabemos que é o por 4. Então, fica 25 por 100, que em taxa percentual, 25%. Beleza? E assim vai, ó. Vamos com o próximo aqui, ó. 140 comparado com 400. Tá bom? Dividindo aí na calculadora, 140, sinal operador da divisão, 400. Vai aparecer 0,35, tá bom? Que é o mesmo que 35 por 100. Que é 35%, tá bom? Eu tô rindo aqui porque o meu celular eu botei no modo silencioso e tá aqui, eu tô vendo que é minha esposa ligando. No meio da gravação, né, atendê-la, então, eu não tô muito afim de editar isso não. E aí, como se não bastasse, ela tá do meu filho aqui, o telefone tá do lado. E o dele tá vibrando alto. Não sei se vai dar para escutar aí. Mas enfim, é por isso que eu tô rindo. Vamos lá, continuando aqui. Então, se você quiser usar em forma de resolver por frações equivalentes, não acredita, ela de novo aqui agora, é lá e cá, ó. Beleza, calma aí, meu amor, calma. Já já eu te atendo. Então, dividindo por 4 aqui, ó, você vai achar 35%, né? 35 por 100. 35%. Tá bom? Então, vou colocar aqui, ó. 35%. Eita ferro. O que é que houve aqui? Então tá aqui, ó. 35, né? Só para finalizar aqui. 35%. Tá bom? Então é isso, galera. Desculpa aí os acontecimentos. É ela de novo ligando. Caramba. Gente, ó, eu vou colocar uns exercícios aí, tá? Para vocês tentarem aí. E na próxima aula eu volto resolvendo, tá bom? Aí a gente compara aí, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Já vou, meu amor.